Olá pessoal, tudo bem? Prazer, o meu nome é Cristian Antônio e o objetivo aqui é estar apresentando para vocês o módulo de técnica de vendas. Bom pessoal, para a gente falar um pouco sobre técnicas de venda, introduzir, o nosso objetivo vai ser entender o que de fato elas são, o que você como vendedor deve fazer e também o que você não deve fazer. Além disso, nós vamos falar de um conceito que está muito forte, que são vendas por insignes. E qual, por exemplo, é a sua diferença sobre as vendas consultivas, que nós também iremos utilizar. Além disso, nós iremos explorar as características de um serviço e também fazer um paralelo entre um serviço e um produto. Aqui vocês estarão vendendo produtos, mas também estarão prestando um serviço. Técnicas de venda que nós iremos aprofundar um pouco mais são escassez, autoridade, reciprocidade, compromisso e coerência, prova social. O interessante, pessoal, de nós explorarmos elas não é só entender esses conceitos, mas também visualizarmos alguns exemplos práticos dessas técnicas aplicadas. E é de fato isso que nós iremos fazer. As objeções temidas por um e amadas por outros. Nós iremos entender o que de fato são objeções, alguns exemplos dentro do nosso roteiro aqui, o que nós poderemos encontrar no mercado e também o que nós podemos falar para contornar essas objeções. Economia comportamental é um outro conceito muito forte, pessoal, que é de extrema importância vocês conhecerem. E no momento do cara a cara, momento também chamado no marketing de momento verdade, quais são as técnicas de rapport que nós podemos utilizar para de fato aproximar esse cliente dentro da negociação? Etapas, pessoal, do pitch de vendas. Entender também como que nós podemos estruturar o nosso pitch através de segmentos. E tipos de pergunta que nós podemos fazer e formas também de se fazer esses tipos de pergunta. Por fim, pessoal, nós veremos alguns outros conceitos e, é claro, técnicas de vendas, pessoal, a gente vai estar iniciando aqui um assunto que existe uma gama imensa de materiais, livros, podcasts, vídeos que vocês também vão estar podendo explorar para de fato se aprofundar. Eu acho que a coisa mais importante aqui que vocês, como vendedores e empreendedores, precisam sempre ter e não podem deixar essa chama se apagar é a busca pelo conhecimento. Então, nós não veremos aqui verdades que são imutáveis, são sim conceitos que possuem, de fato, muito prestígio no mercado, mas podem, obviamente, com o passar do tempo, também mudarem. Por isso é muito importante a gente se atualizar. Beleza, pessoal? Bom, o que de fato são técnicas de vendas? Para ajudar a explicar o que elas são, eu trouxe aqui, com base no livro do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, duas formas de se pensar para a gente entender o que elas são e o que ela acaba gerando dentro do nosso cérebro. O cérebro humano, pessoal, ele é dividido em duas partes. Daniel Kahneman, ele diz que temos uma parte que é mais devagar, essa parte é mais racional, é uma parte em que todos nós já utilizamos e, consequentemente, quando nós temos alguma tomada de decisão que exige um esforço maior, nós tendemos a utilizar essa parte do cérebro, mas também ela se torna um pouco mais racional, justamente pelo tempo da demora, ele ser maior. E nós temos, paralelo a esse lado devagar, temos um lado um pouco mais rápido, que é ligado exatamente às emoções. Quando nós queremos entender, pessoal, o que de fato são técnicas de vendas, são formas que nós, vendedores, através de gatilhos mentais, ou seja, eu, como vendedor, aciono um gatilho mental para fazer com que o meu cliente, numa tomada de decisão que ele deveria ter um pouco mais devagar, ele exerça ela com rapidez, de uma forma mais emotiva. Justamente por ser gatilhos, nós estaremos então explorando técnicas de se concretizar a venda.
Bom, falando um pouco sobre persuasão e manipulação, aqui vai um paralelo que é muito importante você como vendedor ter em mente. Pessoal, quando a gente entende e começa a dominar esses gatilhos mentais, é de extrema importância a gente entender o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Isso não só para você vai ficar muito claro, mas também para o seu cliente. Porque quando a gente utiliza o nosso interesse pessoal acima do cliente, vende algo que para o cliente, por exemplo, não faz sentido, passou aquele momento ali, pessoal, de fato você não resolveu o problema do seu cliente. Então, de fato, ele vai entender que ele foi manipulado a escolher algo que, de fato, não fazia sentido para ele. Justamente por isso, nós não devemos manipular o cliente. Por outro lado, a persuasão, ela é essa arte de fato, você conseguir fazer com que o seu cliente tome uma decisão um pouco mais rápida, aonde ele deveria ter um pouco mais de tempo. Entretanto, você como vendedor, entendedor mesmo da necessidade do cliente e sabendo que você tem a solução, passado esse momento da negociação, o cliente ele vai entender que ele fez uma escolha boa, porque você vendeu não o que era melhor para você, mas de fato o que era melhor para o seu cliente. É isso daí, pessoal. Até o próximo vídeo.